as possibilidades de fazer escolhas. Todos os dias temos a possibilidade de escolher. Fazemos escolhas. Quando acordamos pela manhã, fizemos uma escolha, né? Quando desperta nosso relógio de manhã, a gente escolhe. Ou a gente continua dormindo, ou acorda, levanta, vai para trabalhar, vai fazer as suas atividades. Então Deus nos dá o livre-arbítrio, né? Que é essa faculdade que nos serve para determinar a nossa conduta. É a condição básica para que programemos nossas vidas, né, e construímos o nosso futuro diante dessas escolhas. Então tem um ditado muito grande que a sementeira é livre, mas a colheita é obrigatória. Então vamos colher exatamente aquilo que plantamos. Então Deus nos deu a liberdade e o livre-arbítrio como ferramenta para construirmos a nossa felicidade. Se o nosso objetivo maior é a felicidade, essas duas ferramentas, a liberdade e o livre-arbítrio, elas estão nas nossas mãos. Então, essa condição, essa condição de escolher, de liberdade, nos dá uma visão maior para nos ter o discernimento, né, do nosso papel em sociedade. Diante disso, a gente consegue analisar os nossos limites e as possibilidades, tanto nossas como dos nossos semelhantes. Então, como Deus é tão bondoso que desde a nossa criação nos dá essa possibilidade de escolher, de seguir caminhos. Esse livre-arbítrio, que é uma ferramenta que, na verdade, define todo o nosso futuro, estando sempre em nossas mãos. Ele sempre vai nos dar e nunca vai nos tirar o livre-arbítrio. A possibilidade de escolher, de seguir um ou outro caminho. Que às vezes temos que renunciar a algumas situações e escolher outras, mas sempre na busca e no caminho da felicidade. Tudo isso, né, Rafael, para que a gente possa ser o construtor do nosso destino. Somos o resultado de nós mesmos. Exatamente, somos hoje o resultado das nossas escolhas. E é interessante nesse conceito que você apresentou para nós, que os espíritos, quando trazem essas noções de liberdade, eles não colocam a liberdade como o que muitas pessoas acreditam ser a liberdade hoje em dia. Muitas pessoas acreditam que liberdade é você abandonar compromissos, abandonar pessoas para viver o que você deseja. E pelo contrário, né? Isso não é liberdade. Isso seria, de certa forma, você se livrar de algumas coisas em busca, talvez, de outras situações ilusórias que você vai fazer e vai ter consequências, como logo nós vamos comentar, né, Rafael? Sem dúvida. Outra questão, quando nós falamos em liberdade, que é bastante importante tratar a partir do conceito que o Rafael trouxe para nós, é se essa liberdade que possuímos seria relativa ou se o ser humano teria uma verdade absoluta. E aí a gente já adianta na resposta dessa questão de que a liberdade que temos, todos nós, ela é muito relativa. Um exemplo simples pode ilustrar a nossa liberdade relativa, que é a seguinte: eu gostaria nesse momento, por exemplo, de ir para o planeta Júpiter. Mas eu não tenho como, eu não tenho os meios como exercer essa liberdade. A permissão, a proibição não existe para que eu faça isso. Não existe uma lei proibindo que eu viaje para um outro planeta. Isso é um exemplo bem grotesco, mas para a gente ter essa noção de liberdade relativa. Porém, eu não tenho os meios. Então, a ausência de meios em muitas situações da nossa vida, elas fazem com que a nossa liberdade seja muito relativa, muito limitada. Uma outra situação que nós podemos vislumbrar essa limitação de liberdade que todos temos é a questão de que, por exemplo, nós agimos, todos nós, os nossos amigos ouvintes, e claro, nós
aqui do estúdio, nós agimos de acordo com as possibilidades que nós temos dentro de nós, que nós aprendemos. Então você pega uma criança, e vamos imaginar também nesse exemplo, uma criança que receba dos seus pais, simplificando, 10 ensinamentos. Quando essa criança se tornar adulta, ela vai constituir uma família, ela vai morar sozinha, vamos dizer assim, e ela vai agir provavelmente dentro daqueles conhecimentos que ela possui, que aprendeu com seus pais. Mas nós sabemos que aqueles conhecimentos que aprendemos dos nossos pais não são todos os conhecimentos que se possui espiritualmente falando, moralmente falando, que os nossos pais são como nós somos, pessoas limitadas. Eles são relativos, né? São relativos. Exatamente. Tem uma abrangência relativa. Então, a limitação da nossa liberdade se dá por esse fator. Nós agimos de acordo com os elementos que nós temos internamente. Por isso se diz um autor americano que quando o único instrumento que você tem é um martelo, todo problema que aparece você pensa que é um prego. Eu acho muito interessante essa metáfora, porque ele faz exatamente essa referência às limitações humanas que, por consequência, limitam a nossa liberdade. A nossa liberdade, portanto, ela é uma liberdade bastante limitada, relativa ao nosso grau evolutivo. Ao nosso desenvolvimento. Ao nosso desenvolvimento. Se nós imaginarmos, por exemplo, um espírito superior que tenha mais conhecimento, mais sabedoria, certamente ele tem muito mais liberdade do que nós, porque ele tem muito mais escolhas para fazer, muito mais caminhos ele sabe diante de determinada situação. Então, quanto mais evoluído é o ser, o espírito, mais liberdade ele tem. E quanto menos evoluído, menos liberdade. Exatamente. Numa outra comparação ainda, sobre essa questão de liberdade relativa que todos temos, é que nós, espiritualmente falamos, somos ainda espíritos muito pouco desenvolvidos. E por sermos pouco desenvolvidos, como crianças espirituais, que outros espíritos superiores fazem essa analogia de que somos crianças espirituais pela nossa pequenez ainda em desenvolvimento, uma criança, ela recebe limitações no seu livre-arbítrio. O pai não dá tudo para uma criança, ele não disponibiliza tudo para uma criança porque ela pode se machucar, porque ela pode se complicar, ela não vai ter conhecimento de usar tudo. Então, o mesmo ocorre conosco. Espíritos ainda na Terra, num grau de desenvolvimento muito pequeno, que estamos gradualmente aprendendo. Quanto mais o filho cresce, mais o seu pai, que no caso, o nosso pai maior é Deus, ele vai conceder os meios e as possibilidades para que esse filho se movimente dentro delas. E aí vai aumentando a nossa liberdade. Então, em resumo, a nossa liberdade não está muito longe de ser absoluta. A nossa liberdade, enquanto espíritos imperfeitos que somos, almas em aprendizado, é muito relativa, muito limitada. E nesse sentido, né, Marcelo, a gente entende que imagine se tivéssemos, né, essa liberdade absoluta de fazer tudo o que nos é concedido. Onde estaria até o nosso mérito das nossas escolhas, que a gente vai ver para frente aí. Então, assim, a gente vê como as leis, né, divinas são tão perfeitas e são tão justas em todos os sentidos, conforme o nosso grau evolutivo, conforme o nosso amadurecimento. Exatamente. Uma outra questão, Rafael, que é bastante interessante e apropriada para tratarmos sobre essa questão da lei de liberdade, e que diríamos que é fundamental, é essa. Sabendo então que nós temos liberdade, como antes foi comentado, e que é uma liberdade limitada, aí vem a grande pergunta. O homem, tendo liberdade, ele tem responsabilidade sobre as suas ações? Sem dúvida, né? Eu acho que aí está a chave da questão da liberdade. Né? Da questão em que podemos entender que essa liberdade, esse direito natural que todos nós temos, está atrelado totalmente, né, totalmente correlacionado com a responsabilidade.
Eu acho que né, não consegue, né, dentro da escala evolutiva, ficar longe do outro. Todos os nossos atos são condizentes com a nossa responsabilidade, porque essa responsabilidade, ela é fruto e ela produz também, ao mesmo tempo sendo fruto e produz o amadurecimento espiritual. A nossa condição, que falamos antes ali, a nossa condição evolutiva. Então é resultado de nossas experiências, de nossos aprendizados, tanto no campo físico, né, das nossas reencarnações, como no plano espiritual. Então, essa responsabilidade que nós adquirimos, né, dentro da nossa caminhada evolutiva é que vai dar essa condição das nossas escolhas serem melhores ou piores, dizendo assim. Porque se somos os reflexos, né, das nossas escolhas, tudo que a gente adquiriu de conhecimento vai refletir na responsabilidade com que temos perante as demais escolhas. Que isso dá um reflexo, né, na questão dos deveres sociais, impacta profundamente na nossa questão moral, que está totalmente ligada àquela questão responsabilidade, né, e liberdade. Então habilita o espírito nessas diferentes situações do nosso cotidiano a ter um equilíbrio, em saber que aquilo que a gente plantou está sendo de fato reflexo. A questão número 843 do Livro dos Espíritos diz que o homem tem o livre-arbítrio de seus atos porque tem a liberdade de pensar e de obrar. Sem o livre-arbítrio, o homem seria uma máquina. Não teria responsabilidade, olha como é importante, pelo mal que praticasse, nenhum mérito pelo bem que fizesse. Então, aonde estaria o nosso mérito? Onde estaria o nosso resultado de nossas escolhas? Então, essa responsabilidade que a gente tem pelo mal que a gente pratica e o mérito pelo bem que a gente faz, né? Porque tem aquela frase de Emmanuel que diz, né? O bem que fizesses é teu advogado aonde você estiver. Então essas leis são tão perfeitas que elas nos dão essa responsabilidade de respondermos por todos os nossos atos, sendo eles positivos ou negativos. Exatamente. E uma outra questão, como muito bem você colocou, Rafael, e que também nos cabe refletir sobre a ótica da reencarnação ou das leis sucessivas que todos temos, é que a liberdade e a questão liberdade e responsabilidade, ela perdura de vida para vida. Então, hoje, né, como você falou, e até a nossa amiga ouvinte, Irene Rosman, ela coloca muito interessante, né, dentro desse contexto que vínhamos comentando, somos realmente o resultado de nossas escolhas. E isso tem uma reflexão profunda no sentido de que eu sou hoje o resultado do exercício da minha liberdade limitada em outras vidas. Hoje, a vida que eu tenho hoje, porque a liberdade, a responsabilidade de liberdade, os meus atos livremente escolhidos em outras encarnações, eles refletem muito na nossa condição atual. Então, se hoje nós muitas vezes encontramos limitações, encontramos alguns problemas de relacionamento, problemas de convivência, problemas conosco mesmo, são resultado de escolhas da liberdade mal utilizada no passado. E por outro lado, se hoje nós encontramos talvez pessoas queridas à nossa volta, nós encontramos uma convivência tranquila com outras pessoas, se nós encontramos alguma facilidade em alguma habilidade no nosso dia a dia, alguma coisa que a gente pensa, nossa, como eu consigo fazer bem essa situação, ela é o fruto da aplicação da nossa liberdade em outras vidas que resultou nessa capacidade que hoje nós temos. Então, a liberdade
ela gera, né, consequências e responsabilidades para o futuro também. Então, por isso, como você disse, temos que ter muito cuidado, né, com o exercício da nossa liberdade, com as escolhas que fizemos. E a gente entende, né, que esse amadurecimento espiritual ele é lento, né? Ele é gradual, é aos poucos, né? Sendo ele uma lei, né, de correlativa ao esforço próprio, né? Quando nós buscamos, né, esse amadurecimento, então a gente tem sempre o exemplo de Jesus, né? Que Jesus nos diz, né? E eu acho que é bem importante: conheceis a verdade vos libertará. Com certeza. Então, quanto ainda a gente tem a aprender e a praticar o que ele nos ensinou há 2000 anos, entendendo que todas as verdades, indo nessa lógica, né, da reencarnação, de que somos o fruto de nossas escolhas, isso que ele nos ensinou, que os tesouros que não enferrujam, que as traças não corroem, né, são as verdades espirituais. É aquilo que a gente pode levar, que não se compra, não estraga. Então esses são os tesouros da alma. As questões espirituais que muitas vezes a gente deixa de lado, esquece, mas é esse amadurecimento espiritual diante de nossas virtudes, no combate ao egoísmo, orgulho, os vícios que ainda temos, né? De todas essas dificuldades que tu relataste dentro da família, às vezes no trabalho, que é talvez esse o propósito, o objetivo que a gente tem aqui para nos enriquecer espiritualmente, enfrentando essas situações difíceis que todos passamos, até mesmo o momento que estamos passando. Sempre são aprendizados que vão nos fortalecer e nos levar para um caminho maior, dentro dessa caminhada evolutiva, para o caminho do bem. Você falou dessa questão de dificuldades, que é inegável não entrar nesse assunto hoje, né, Rafael? Das dificuldades com a pandemia que nós estamos enfrentando, principalmente aqui na nossa região, no Brasil inteiro, mas na nossa região agora, nesses últimos dias, a gente vê realmente que nós temos a liberdade de encarar isso diferentemente do que muitas vezes nós temos encarado. Nós podemos escolher optar pelo medo ou pela confiança em Deus, que tudo está certo, que hoje a humanidade colhe o fruto da sua liberdade mal utilizada no passado, e podemos encarar isso com otimismo, fazendo bem, aproveitando o tempo em vez de ficar alimentando essas notícias negativas, fazendo oração por alguém, vibrando positivamente, procurando elevar a nossa sintonia para que a gente possa fazer algo pelas pessoas, né, Rafael? Sem dúvida, né? Eu acho que esse momento que principalmente a nossa região aqui está passando, essas vibrações positivas, entendendo e tendo a certeza de que a espiritualidade está atuando de forma intensa aqui nesse momento, todos os nossos pensamentos positivos, todas as nossas orações, preces, para que esse momento seja superado e que essa espiritualidade que está atuando intensivamente aqui possa se utilizar desses fluidos positivos no auxílio que vem do alto, no auxílio do plano espiritual que a gente não tem nem noção de quanto ele é potente, ele é forte e pode atuar para amenizar essa situação que é de aprendizado, tanto individual como coletivamente. Muito bem. Queremos então aproveitar para registrar, agora são 8h25 da manhã, a participação dos nossos amigos via Facebook. Muitas participações. Bom dia para a nossa amiga Ivone Cardoso, a nossa amiga Lia, Lucas, a Iraci Lang, a Hilton Correia sempre conosco, nos acompanhando. Lucas Venâncio, nosso amigo Kleber Carvalho, a nossa amiga Irene, a Reni.
João Francisco, Adriane, Graciela, João Dias, Leandro, Joaquim, Janete, Dirce, um grande abraço a todos. Continuem conosco. Se tiverem qualquer pergunta sobre esse tema, principalmente, ou sobre outra situação que a doutrina espírita pode auxiliar no esclarecimento, fiquem à vontade para fazer essa pergunta. Nós vamos seguindo então com o nosso tema, com uma outra questão que é bastante questionada pelas pessoas. Muitas pessoas comentam: olha, isso é o destino que acontece, é o meu destino, e utilizam-se da palavra destino, mas ao mesmo tempo nós tratamos da liberdade. E aí, como é que fica essa relação destino e liberdade? Existe o destino? E aí nós vamos responder essa pergunta, e para respondê-la, nós precisamos acessar um conhecimento que o Espiritismo nos traz de maneira muito clara e muito ampla e vasta nas obras espíritas. O Espiritismo nos ensina que antes de nascermos nesta vida, de pegarmos e adotarmos esse corpo para viver nesse mundo material, o nosso espírito já existia. A nossa alma e espírito, que podemos considerar como sinônimos, já existia. Tanto que nós tivemos várias vidas antes dessa, e no intervalo de uma vida para outra, o espírito permanece existindo, consciente daquilo que fez no passado. Então, peguemos esse exemplo. Antes de nascermos, nós analisando o nosso passado espiritual enquanto espíritos, vendo as nossas vidas sucessivas, algumas delas, e vendo as situações espirituais que nós precisávamos desenvolver, antes do nascimento, portanto, nós fizemos algumas escolhas. Nós chamamos de planejamento reencarnatório. Juntamente com os benfeitores espirituais maiores, espíritos mais evoluídos, juntos, nós e esse espírito, ou espíritos, nos auxiliaram a traçar algumas situações que nós iríamos vivenciar na próxima vida. Ou seja, antes de nascer nesta vida, nós programamos alguns eventos para que ocorressem nesta vida que nós estamos inseridos atualmente. Então, por exemplo, a família que nós iríamos nascer, isso tudo foi programado, foi escolhido por nós muitas vezes a família que nós iríamos nascer, verificando aquelas pessoas exatas que nós precisávamos conviver diariamente. Sejam pessoas que eram de afinidade nossa, sejam pessoas que nós hoje temos dificuldades, mas talvez em razão de relações que nós tivemos em outras vidas que não foram tão boas com essas pessoas. Então, a nossa liberdade, antes de reencarnarmos, ela foi exercida para escolhermos eventos da nossa vida física e que hoje nós nos deparamos. Mas os espíritos adiantam que, apesar da escolha desses eventos, e eventos principais muitas vezes na vida, como a família, como algum acidente, alguma provação que o nosso espírito precisava passar para aprender algum fator, algum elemento de evolução, alguma virtude, existe também a liberdade que nós estamos desfrutando aqui no plano físico, que é a liberdade de nós podermos encarar a vida de uma maneira tranquila, de uma maneira harmonizada. Nós sempre temos a escolha. Embora com escolhas que nós fizemos antes de nascer, como nós referimos, nós agora, diante da sucessão dessas escolhas, do desenrolar dessas escolhas, nós poderemos sempre optar como vamos reagir. Eu vou reagir com positividade, eu vou reagir com otimismo, ou eu vou reagir com tristeza, com insubmissão a escolhas que eu mesmo fiz no passado? Eu posso escolher. Eu posso escolher agir e pensar que eu estou sozinho nessa vida, que ninguém gosta de mim, ou eu posso acessar o conhecimento espiritual que nos é dado de que nós nunca estamos sozinhos. Nós sempre teremos, se nós assim quisermos, a companhia dos bons espíritos, de Deus que está sempre ao nosso lado.
Então, sempre temos essa possibilidade de escolha. Em resumo, então, a essa questão do destino, se existe ou não, nós poderemos dizer que o espírito, antes de nascer, no corpo físico em que habita, ele faz escolhas. E aí está o grande livre-arbítrio, o primeiro livre-arbítrio. E o segundo livre-arbítrio, é o que nós nos movimentamos no corpo físico, de escolher como nós vamos levar o dia a dia, como nós vamos nos portar perante as situações. Algum comentário, Rafael, que você queira fazer sobre essa questão em específico? Eu acho que é importante, né? E tem algumas teorias que dizem, né, que somos destinados, né, com um destino pré-programado, mas exatamente, às vezes, podemos correlacionar como uma marionete, né, que seguiríamos exatamente aquela ou outra situação. Então, onde está o mérito, né, que a gente vinha falando? Onde está o objetivo do aprendizado de nossas escolhas? Então, quando fizemos esse planejamento no plano espiritual, a gente sempre usa o exemplo que é como no desenvolvimento de um livro, a gente programasse os capítulos. Mas o roteiro, o decorrer daquela história, ela é desenvolvida por nossas escolhas, por nosso livre-arbítrio. E entendendo tão perfeita que é as leis divinas, que às vezes, quando esse plano nosso traçado, vamos dizer assim, teríamos um plano A, vai existir o plano B, em função de nossas escolhas, poderá existir o plano C, tudo reflexo daquilo que a gente vai escolhendo e entendendo que esse auxílio da espiritualidade nos faz, às vezes, refletivo de nossa parte, né, que não escutamos tanto, optar por algumas escolhas que às vezes não é a mais acertada, que às vezes pode nos causar algumas dores, para que retornemos sempre no caminho do bem, do amor, para a caminhada evolutiva. Então não existe uma fatalidade e nem uma pré-determinação exata, né, nessa questão. Talvez a hora do desencarne, podemos dizer assim, que é um momento que exato a gente entende por fatalidade. Muito bem. Aqui tem um comentário bastante interessante, nós vamos compartilhar, da nossa amiga Ondina Pinheiro Vaz. Ela coloca o seguinte: por que cuidei da minha sogra com Alzheimer e agora cuido do meu esposo? Estou muito cansada. Então essa nossa amiga está aí tendo algumas provas bastante significativas que exigem muito dela. E o que nós teríamos de dizer para essa nossa amiga Ondina é para que persevere, que Deus confia, minha irmã, em você, porque senão não daria provas tão difíceis para você. Porque tem aquele ditado que diz o seguinte, que Deus não coloca fardos pesados em ombros leves. Então, se a nossa irmã está passando por essa questão de bastante exigência, né, dos familiares que exigem cuidados, que demandam cuidados, primeiro que Deus confia muito na senhora e que nós desejamos que você consiga passar por esses momentos e que tudo passa na vida. Essas dificuldades podem ser diminuídas para a senhora se buscar se conectar com Deus, buscar pedir ajuda, aumentar essa ligação com Deus, com bastante oração. Tudo isso vai fortalecendo a sua prova. Mas Deus, Ele permite que aconteçam algumas situações na nossa vida para que a gente exercite habilidades do nosso espírito. Certamente, se a irmã conseguir concluir essa tarefa de cuidar agora do esposo, como cuidou da sua sogra, certamente a irmã vai aumentar a quantidade de luz que possui dentro do espírito, vai se tornar uma pessoa ainda melhor. Então, persevere, minha irmã, nada é por acaso e você tem a total condição de encarar isso, senão Deus, que é toda justiça e bondade, não permitiria que isso sucedesse na sua vida. Certo? Outra questão que também nos cabe refletir falando de lei de liberdade
e nós perguntamos ao nosso amigo Rafael, o homem tem limites ao uso da sua liberdade? Bem importante, né? Até pelo fato da gente estar comentando um pouquinho também sobre a responsabilidade. Então, o ser humano responsável sabe, na verdade, dosar os próprios limites, ou deveria saber, né? Pois entende que essa sua liberdade termina onde começa a liberdade e o direito do seu próximo. Entra naquela máxima de Jesus, né? Não fazemos aos outros aquilo que não gostaria que nos fosse feito. Então, muitas vezes confundimos a liberdade, né, com a questão de extravasar, né? Principalmente entendendo que, por sermos livres, às vezes caímos em vícios, em desvios, né, que dizendo dessa liberdade, dizendo por sermos livres, ocorre que no decorrer, muitas vezes nos tornamos escravos desses mesmos vícios, dessas mesmas situações que os excessos nos acometem. Então, a liberdade é totalmente condicionada, né, com a responsabilidade de nossas escolhas. Então, nessa questão de extravasar, podemos aí ter prejuízos físicos, espirituais, sociais, né, nos relacionamentos, às vezes até influenciando nos nossos trabalhos. Então, a gente tem que cuidar, a gente tem que ter a consciência, né, dessa questão da liberdade, porque a gente sabe que não é algo simples, né? Porque todo o impulso, às vezes a questão mais apaixonada, né, dos desejos, elas são condizentes a essas nossas escolhas e o reflexo disso vai vir uma hora ou outra, né? Então, muitas vezes cedemos às nossas paixões, vamos dizer assim, ou as ideias, por não termos, às vezes, uma consciência de tudo isso. Então, muitas vezes cedemos as nossas ideias ou a nossa liberdade por ideias de outros. Defendemos algumas situações que às vezes não é nossa. Então a gente tem que às vezes analisar do fundo do nosso coração, né, o que a gente está fazendo com essa nossa liberdade, com esse nosso livre-arbítrio. Porque essa consequência, ela vai existir. Então a liberdade real, ela tem que estar associada a uma consciência, né, de quem a gente é, daquilo que é melhor para nós, de se aquilo vai trazer de fato felicidade, se não estamos transgredindo a liberdade, o direito do nosso próximo. E vai ter também, ela tem que ter um propósito, né? É aquela história dos caminhos, né? Se a gente não sabe aonde a gente quer chegar, a gente pode escolher qualquer caminho. Então, nesse sentido que a gente deve entender. Então, lembrando sempre daquela frase de Paulo, né? Que tudo me é lícito, mas nem tudo me convém. A gente entende de todo o exemplo que Paulo atravessou e nos mostrou de que as coisas eram possíveis. Ele tinha liberdade de executar, mas a sua condição moral e espiritual já dizia, não, isso aqui eu já não quero mais, porque eu sei o que irá ocorrer. As consequências As disso, consequências. Né? O Raul Teixeira, que é um grande expositor espírita, ele ensinava que um seu benfeitor espiritual, Camilo, ensinava para ele a seguinte questão. Quando ele estava em dúvida entre fazer ou não fazer alguma coisa, o Camilo falou, meu filho, pense assim, e depois? Sempre utilize essas duas palavras, e depois. Então eu quero fazer isso, aquilo, usando da minha liberdade. E depois, o que vai ser a consequência dessa situação? Porque muitas vezes nós utilizamos a liberdade e nós não percebemos que, ao utilizar mal da nossa liberdade, com algum excesso,
nós vamos provocar até nas outras pessoas influenciações. Quantas pessoas influenciam as outras pelo uso da liberdade? Quantas pessoas que vão por um mau caminho por observar outras agindo que não sabem muito bem colocar limites na sua liberdade? Elas vão ter consequências. E se utilizam da liberdade dos outros, né? Então a liberdade daquela pessoa, ela acaba sendo influenciada, e pelaquela influência, às vezes as pessoas extravasam aquelas situações e acabam tendo um resultado não positivo. Então, quando buscamos a essência, quando buscamos um propósito dentro de nós, né, entendendo da mensagem de Jesus, que não fazemos aos outros aquilo que não é benéfico para nós, a gente vai equilibrar e ter muito bem entendido essa questão da liberdade. E a gente sempre deve seguir o exemplo de Jesus, né? Jesus, né, foi, pela sua mensagem, pelo seu exemplo, foi extremamente libertador, mas nunca feriu consciências, sempre no intuito da fraternidade, né, do amor, mas impondo o seu exemplo pelo equilíbrio, pela forma em que ele combatia o pecado, mas nunca o pecador. Então, às vezes, a gente pode ir contra algumas ideias, mas entendendo que aquelas pessoas que têm aquelas ideias, às vezes são pessoas que não encontraram algum sentido, às vezes de forma equivocada, né, entram na opinião de outros. Então, ele sempre combateu o pecado, mas nunca o pecador. Sempre teve a misericórdia, a indulgência naquelas situações. É bem interessante que você fala, lembrando de Jesus, que é o nosso grande exemplo e mestre, que Jesus nunca foi autoritário com ninguém. Nunca impôs a sua doutrina a ninguém. Ele vivia a doutrina. Tanto que ele nem deixou nada escrito. Jesus vivia inteiramente, impunha a si mesmo apenas a vivência das leis. E por consequência, muitas pessoas, vendo o exemplo deles, se convenceram, mas ele nunca obrigou ninguém a nada. Então, aí, trazendo para a nossa vida os exemplos do Mestre Nazareno, nós também temos que ter essa consciência de nunca tentar impor às pessoas o que nós queremos, a forma que nós queremos, porque senão nós vamos aí violar o direito de liberdade das pessoas. Todos temos esse direito de liberdade e nós não podemos querer, por mais que a gente queira o bem, às vezes de algum familiar, de alguma pessoa querida, a gente não tem o direito de impor nada. Ferir consciências, né? Eu acho que essa imposição não nos leva a nada, né? Cada um tem que descobrir, né? Se Jesus mesmo nos disse que ele era o caminho, era a verdade, e por ele a gente desenvolveria a nossa vida, eu acho que é nesse intuito que a gente deve se espelhar, né? Que a verdade que nos liberta são essas coisas espirituais, algo que vai nos motivar e deixar na caminhada evolutiva, né? São esses valores imperecíveis. Exatamente. Uma outra questão que é bastante interessante quando falamos de lei de liberdade é a liberdade do pensamento. Porque muitas pessoas acreditam, e de fato têm razão, que o pensamento ele é o fator do exercício de liberdade em que nós mais temos ampla liberdade. Então, se eu posso pensar no que eu quiser, livremente, ninguém vai impedir os meus pensamentos de acontecerem conforme a minha liberdade assim quer, conforme eu quero. Mas, ao contrário do que se pensa, e que as pessoas pensam, muitas que são livres pelo pensamento, infelizmente nós não sabemos ainda utilizar bem a liberdade de pensamento. Algumas pesquisas foram feitas e vejam só esses dados que são bastante chocantes. Essas pesquisas apontam que focamos no passado muitas vezes vivendo
e recriando cenas do passado mentalmente, ou seja, utilizando a nossa mente, a nossa liberdade, mas ficamos presos ao passado. Cerca de 95% dos pensamentos são repetidos de um dia para o outro. Os condicionamentos mentais que nós vamos transferindo dia após dia, mudamos então, sobre outra análise dessa estatística, apenas 5% dos seus pensamentos de hoje são diferentes dos de ontem. Isso é muito pouco. Nós estamos presos pelo pensamento ao passado, aos condicionamentos passados, olhando a vida pelo retrovisor, criando cenas, recriando do que aconteceu, conversas na nossa cabeça que aconteceram, deixando essa capacidade incrível mental que nós temos para criar nova vida, criar novas possibilidades. Nós estamos usando mal a liberdade de pensamento. Precisamos romper com esse ciclo de pensamentos. Uma outra estatística aponta, na questão mental de pensamentos, que 80% das mulheres têm pensamentos autodepreciativos. Ou seja, insatisfeitas com alguma coisa da vida, com o seu corpo, com algum aspecto da sua vivência. Os homens não devem ser diferentes. Nós aqui não queremos... os homens devem ser a mesma coisa. Nós utilizamos, portanto, muito mal os nossos pensamentos. E aí entra naquilo que o Rafael colocou para nós anteriormente no programa, que é a questão da liberdade e consequência, escolha, responsabilidade. Porque nós muitas vezes temos a ilusão de pensar assim, eu posso pensar no que eu quiser porque pensar não dá nada mesmo, não tem consequência nenhuma. Muito pelo contrário. Os nossos pensamentos são... A nossa mente é uma usina de energia, os nossos pensamentos são energia. E quando nós ficamos com pensamentos negativos, autodepreciativos, o que acontece conosco? Muitas pessoas somatizam esses pensamentos. São aquelas doenças fantasma que daí as pessoas vão ao consultório pensando que estão doentes, chegam lá, o médico não faz exames, não encontra nada, mas ao longo da repetidas vezes que isso vai acontecendo, essa pessoa acaba desenvolvendo um problema no corpo físico, né? Fruto dos pensamentos desequilibrados. Há ainda um outro agravante nessa questão do mau uso da liberdade de pensamento, que são as companhias espirituais. Muitas vezes nós achamos que, naquela expressão que pensar não dá nada, mas a gente aprende com o Espiritismo, e não só com o Espiritismo, com outras doutrinas que também estudam e que acreditam nessa, e que tem esse fato da influência e interferência dos espíritos em nossas vidas, de que o pensamento atrai espíritos. O nosso pensamento atrai. Se a gente quer ter os bons do nosso lado, o que nós temos que pensar é óbvio. Atrair o bem pelo pensamento, pelas vibrações, bons livros, orações, bons programas, boas conversas com as pessoas, otimismo. Tudo isso atrai os bons espíritos, pensamentos, tirar o foco do pensamento muitas vezes dos problemas e de si mesmo. E pensar como é que eu posso fazer para ajudar a pessoa que está ao meu lado, a pessoa que está um pouco longe de mim, que hoje a gente tem um acesso à tecnologia que nos permite, por meio do celular, mandar uma mensagem. Como é que eu posso fazer para ajudar, para fazer o melhor? Fazendo isso, nós vamos atrair bons espíritos. Agora, manter o ciclo de pensamentos perversos, negativos, autodepreciativos, nós estaremos abrindo as portas para os espíritos inferiores também nos atrapalharem na nossa vida. Não sei se o Rafael tem alguma consideração. Não, eu acho importante, né? Porque a gente entende, né? E sabe disso, que o pensamento é tudo, né? É criador. Ele é criador, tudo começa no pensamento. Então, se a gente entender que essa liberdade, né? Esse direito que nos dá de pensar em tudo, e se temos que formar, vamos dizer assim, uma consciência, né, um amadurecimento espiritual, e toda essa questão da influenciação espiritual que a gente
libera através do pensamento. Então, para formar essa consciência, esse amadurecimento espiritual, para sermos mais responsáveis de nossas escolhas, sem dúvida, esse pensamento inicial, essa sintonia que temos que ter com bons livros, como diz o Marcelo, com uma sintonia de pensamentos melhores, mais positivos, né, de cura, de que as coisas passam, né, de todo esse bom ânimo que a gente pode emanar. Eu acho que a partir daí as nossas escolhas, as nossas vibrações e a influência positiva vai estar muito mais presente em nós. Então, esse esforço que a gente tem que fazer para mudar o nosso pensamento, não deixar ele vagando e indo para as coisas negativas, porque deixando para as questões negativas, a gente sabe que é aquela tomada, né, que a gente está deixando livre para que espíritos, às vezes, né, negativos, irmãos, às vezes que prejudicamos, tenham a possibilidade, né, de nos influenciar cada vez mais. Com certeza. Estamos nos encaminhando para o final do nosso programa. E se você não conseguiu nos acompanhar desde o começo, acesse a página do Facebook Hora Espírita Chapecó e reveja desde o início. Lá também você encontrará todas as edições de programas anteriores. E temos ainda alguns minutinhos. Mas antes de acabarmos, nós vamos escutar novamente o recado dos nossos patrocinadores, Imobiliária Nostra Casa e Scala Construtora. Nós compreendemos o valor das escolhas, a profissão que vai conduzir o nosso futuro, o caminho que queremos para a vida, as pessoas que nos farão suspirar e acreditar que o destino pode ser incrível. Não são escolhas simples e nem fáceis. E tudo bem ter dúvidas diante de tantas possibilidades. Às vezes a vida se encarrega em nos direcionar às melhores escolhas. Nostra Casa, a maior diversidade de imóveis para alocação de Chapecó. A construtora Scala acredita que estruturar uma obra é de valores fortes na sua essência, que geram confiança e grandes realizações. Foi assim que construiu seu know-how de mais de 25 anos no mercado de obras industriais, com dedicação, respeito, seriedade, o comprometimento com o conhecimento, o aprimoramento tecnológico, segurança e o maior valor de todos, o compromisso com a realização de cada cliente. scalaconstrutora.com.br. Voltamos então com o nosso programa, já nos encaminhando para o final. Gostaríamos de registrar a participação dos nossos queridos amigos ouvintes, a nossa amiga Clenir, bom dia, Janete, a Francolpânia, a Iracema, a Inês, a Vanessa, que diz que sou da cidade de Rio Azul, Paraná. Um grande abraço à nossa amiga Vanessa Quadros. A nossa amiga Lia diz o seguinte: e as consequências são aprendizado, com certeza. Sabedoria vem da inteligência aplicada na reforma de nosso íntimo. Leva tempo. Tudo é gradual. Aquilo que nós comentávamos antes a respeito dos pensamentos, da educação dos pensamentos, ela não é do dia para a noite. Nós temos que dia a dia vencendo a nós mesmos, dominando e educando como se fizéssemos com uma criança os nossos próprios pensamentos. Temos a última questão que nós queremos colocar para o nosso amigo Rafael. Como fica a liberdade de expressão que está muito presente e comentada no nosso cotidiano, e que relação que ela tem com a lei de liberdade que o Espiritismo tanto nos esclarece? Acho que não foge muito do que a gente vem comentando, né, diante da responsabilidade, né, e de nossas escolhas. Então, como que a gente pode entender essa questão da liberdade, ou em nome da liberdade, né, de expressão, quando a gente agride as outras pessoas com palavras? Nas redes sociais, a gente vê hoje um movimento muito forte, onde as pessoas ali extravasam, muitas vezes. Eu lembro de uma situação em que Joana de Ângeles, que é a mentora espiritual de Divaldo Franco, na sua série psicológica,
ela fala de alguns mecanismos que o nosso ego, né, vamos pensar assim, se utiliza para refletir e mostrar muitas vezes até o nosso lado sombrio. Ou seja, acaba deixando que essa liberdade de expressão as pessoas extravasem, acabam julgando muitas outras, acabam colocando todo esse lado sombra para fora, refletindo aquilo que às vezes está dentro delas mesmas. Então isso é fundamental. Quanto a gente julga aquelas pessoas em determinada situação, naquela, às vezes, pessoas que estão e fizeram algumas escolhas diferentes daquilo que pensamos, a gente julga, mas a gente não se coloca no lugar daquela pessoa. A gente não se põe no lugar, na situação, o que nós faríamos se fôssemos a nós. Será que a gente está agindo conforme Jesus nos orienta? Se colocando no lugar da pessoa e fazendo a ela o que gostaria que nos fosse feito? Então é sempre essa pergunta que a gente tem que fazer. Se colocar no lugar daquela pessoa, entender o que ela está passando e entender que o julgamento não vai resultar em nada. A gente só consegue mudar nós mesmos. Então uma prece, um pensamento positivo, eu acho que é muitas vezes que um desabafo, uma situação extrema que a gente vê muito presente hoje nas redes sociais principalmente. Com certeza. Nos cabe realmente nos colocar no lugar. É a chave. Se eu estivesse errado, como eu gostaria de ser advertido, alertado? Será que eu gostaria de sofrer uma pancada, uma desmoralização? Ou eu gostaria de uma compreensão e de uma palavra amiga? É uma reflexão que nos cabe sempre fazer. E tudo isso ligado à liberdade nossa. A liberdade, nós temos a liberdade de como... É a escolha, é a responsabilidade que a gente tem que ter. Será que a gente faria a mesma situação que aquela pessoa fez? Ser tentado como ela foi tentado muitas vezes? Então o julgamento é muito fácil, né? O julgamento fácil. é muito fácil. É fácil. Então, estamos nos encaminhando agora sim, definitivamente ao final do programa. Ressaltamos que, em referência às casas espíritas da nossa região, todas as palestras públicas estão atualmente suspensas em razão da pandemia que estamos vivenciando. Chegamos ao final do programa e, antes de nós encerrarmos, nós temos aí um minutinho, nós temos uma mensagem muito interessante que nós queremos ler, mas primeiro eu vou agradecer a presença aqui do nosso amigo Rafael, que nos auxiliou com seus conhecimentos. Muito obrigado pela participação, Rafael. Obrigado, Marcelo. Obrigado, Mauri. Obrigado a todos que nos acompanharam. Que tenhamos uma semana de muita luz, de pensamento positivo, né, de vibrações de cura e de recuperação que a nossa região está tão necessitando. E assim seja. Muito obrigado também a Mauri, que nos assessorou aqui. E antes de nós concluirmos, então, já desejando uma excelente semana e muita fé e confiança em Deus, vamos ler a resposta à questão 886 do Livro dos Espíritos como encerramento. Questão 886, a resposta dos Espíritos a Kardec. Tu mesmo escolheste a tua prova. Quanto mais rude ela for e melhor a suportares, mais te elevarás. Aqueles que passam a vida toda na abundância, na felicidade humana, são espíritos frouxos que permanecem estacionários. Assim, o número dos infortunados supera em muito os dos felizes desse mundo, já que os espíritos procuram, na maioria, quando, então, antes de nascerem, a prova que resulte a mais frutífera. Eles veem muito bem a futilidade das vossas grandezas e das vossas alegrias. Aliás, a vida mais feliz é sempre agitada, sempre perturbada, justamente porque o nosso espírito precisa desses movimentos. Um grande abraço a todos, fiquemos todos com Deus e até a próxima. Você ouviu pela Rádio Chapecó, Hora Espírita.
um programa sob responsabilidade das Casas Espíritas de Chapecó. Convidamos você para nos ouvir todos os sábados a partir das 8 horas da manhã. Tenha um excelente final de semana, com muita paz e harmonia.